Meus amigos, saiu agora uma pesquisa do Instituto GERP, ou GERP, chamem do que quiser, e a aprovação do governo Lula continua numa tendência forte de queda, né? Nesse caso, a aprovação dele está na casa dos 38% e a reprovação ultrapassou os 50%. O que eu sei, né? Ontem eu falei, eu queria colocar o Kim aqui na live, porque eu queria que o Kim a gente fizesse uma proposta, tinha uma ideia de uma proposta ali, mas infelizmente ele não podia falar, ele estava ocupado. Mas eu conversei com ele depois, né? E a gente começou a conversar, inclusive fofocas e bastidores ali dentro do Congresso Nacional. E o que o Kim tá sentindo, que eu acho que é uns elementos que a gente pode trazer. Veja, o Lula, vocês param pra pensar que o Lula chegou ao poder sem precisar do PT. Vocês entendem isso aqui, né? Acho que tá todo mundo entendendo. E esses deputados federais, essa bancada de deputados velhos que o PT tem, e a bancada do PT é uma bancada envelhecida, cansada, desgastada pelo tempo, ela deve tudo à soltura do Lula e o fato de que o Lula concorreu a presidente, fazendo que o voto de legenda aumentasse e que os próprios mandatários, ou melhor, os candidatos a deputado federal do PT, tivessem eles próprios uma razão, né? Eles estavam enfrentando fascismo com o Lula, certo? Se o Lula não fosse candidato a presidente, ou melhor, se ele fosse um candidato a presidente fraco, ou melhor, se fosse outro candidato a presidente, eu não acho que o PT faria mais do que 40 e poucos deputados federais, tá? Eu volto a colocar para vocês, o PT está velho e vem perdendo sentido. Então, existe uma espécie de balanço de poder que precisa ser tratado aqui, que é o balanço entre a bancada do PT, e vamos colocar partido PT em geral, e Lula. Lula é um grupo político só dentro do PT, ele é um bloco. Tá? É um bloco que envolve a Janja, que envolve os advogados que participaram da prisão dele, até seguranças, ele criou um turmo em torno. O próprio Reinaldo Azevedo, que é um exemplo que a gente pode trazer, é um cara que se tornou parte do grupo lulista, não necessariamente petista. São pessoas que lulam, eles lulam, estão lá lulando com o senhor Lula. E esse grupo, ele ficou com uma proeminência grande no bloco que chama PT, Esquerda Brasileira. Ó, bem-vindo Renan com 2 N's, valeu, meu xará. Valeu, bem-vindo, conto com você aqui. Já vou falar o seu prêmio. Eu já vou falar que você já começou largando melhor que os outros. Dica, eu não vou falar o que vocês ganharam, mas, assim, se der 5 primeiras pessoas rápido, aí essas 5 primeiras pessoas vão ganhar mais do que todos os outros, tá? Aí eu vou falar o quê? O Lula, a turma do Lula, portanto, chega ao poder ali com a Janja, começa a ter aquele desgaste com a turma do PT, então você pega petistas históricos como o próprio Genuíno, você vai pegar o José Dirceu, esses caras, né? Esses caras são outra turma, outra geração. Falando especificamente do Zé Dirceu, que é o mais vocal nisso, e ele usa a Mônica Bergamo pra tanto, eles estão bem putos com o jangismo. E eles sabem que o partido perdeu sentido. Historicamente, o PT hoje é uma marca morta. É uma marca cansada. E aí vocês vão entender o que eu quero chegar, tá? O balanço de poder entre eles estava muito desequilibrado pró-Lula. Mas hoje, com o Lula queimado como está, esse balanço se equilibra. E não é porque os petistas ganharam força, senhor Rafael Almeida Riso. Não é. As eleições municipais foram um horror pro PT. É porque o Lula ficou menor. Com o Lula menor, com a Janja saindo chamuscadíssima, a Janja saiu muito queimada dessa história, ele vai ter que abraçar o PT. E o PT começa a falar, mas ô Lula, ó só, não é que você tá aí... Então, eles estão sendo obrigados, em desgraça, a ter que fazer um acordo. E por que esse acordo que está rolando e essas pressões que a bancada está fazendo são bons para o Brasil? Porque a bancada não é muito mais sensata do que a Janja. O petismo não é muito mais sensato do que eles. Você tem alas internas dentro do PT que são alas, por exemplo, meramente fisiológicas. São alas que querem, sei lá, surfar usando emenda. E vocês sabem que a galera gosta de fazer com emenda. Vocês sabem. Tem uma galera que só quer isso. Tem outras pessoas que só querem empurrar com a barriga até o mandato terminar. Tem outras pessoas que querem fazer algum tipo de populismo fiscal aqui pra ver se o governo embala alguma coisa e não vai dar certo. Tem algumas pessoas até que, mas é o seguinte, se tá mal, vamos ter que superar o lulismo. Gente, taca a Glaze de candidata. Tem gente que defende Glaze candidata. Tem gente que acredita, por exemplo, que o Lindbergh Farias vai fazer vídeos resposta. Não dá, isso não dá. Você que está assistindo aí, entenda, não é caminho. Então, o enfraquecimento do PT, do Lula, representa um fortalecimento na balança de poder Lula e PT do partido. E isso é uma boa notícia para todos nós. Então, o Kim estava dando risada disso. O Kim é muito arguto, né? E ele percebe, vamos dizer,
os detalhes, né? É um sujeito ligado né, em detalhes muito pontuais, japonês, né? Faz parte ali do estilão deles. E eu tô muito curioso para ver essas inflexões. A gente fala o tempo todo de uma crise mundial que as esquerdas passam, e eu acho que assim, essa crise mundial tá dada. Vocês pararam para pensar assim, se a gente botar no papel em termos populacionais nas grandes democracias do mundo, existe alguma grande democracia no mundo com um presidente de esquerda que esteja indo bem? Ou com um primeiro-ministro de esquerda que esteja indo bem? Veja, eu não tô contando mais o Biden, tá? A gente tá praticamente na gestão Trump. Acho que o Trump assume o quê? Semana que vem? Segunda-feira. Segunda-feira. O Trump assume segunda-feira. Eu não vou contar a gestão Biden, tá? A gestão Biden acabou. Na verdade, o Biden já morreu, inclusive, né? É o clone dele que tá administrando os Estados Unidos, supostamente. Se a gente olhar com carinho, se vocês botarem no papel e olharem com muito carinho, me parece que a maior democracia com um governo de esquerda do mundo hoje seria o Brasil. Acho que a Nigéria já passou a gente em termos de população. Eu chuto que sim, tá? Mas bem-vindo, Eduardo. Ó, já batemos 4 Valet Plus. Hoje é um dia sério. Então, só bota apenas democraticamente eleitos? Democracia. O Putin não é bem democracia. Não, Putin não é né? democracia. Eu tô contando democracia mesmo. Democracia. México. Tá, o México tá melhor do que o Brasil. Mas o Brasil tem mais população do que o México. Sim. Então, o que eu quero dizer é, o Lula é o maior presidente democraticamente eleito de esquerda do mundo, gente. E a França? É bem menor do que o Brasil em termos populacionais, né? Tem menos da metade da população, bem menos da metade. Deve ter 30% no máximo da população brasileira. Então o Brasil, olha só o que eu vou falar aqui pra vocês. O Brasil tem um impacto muito grande numa esquerda. E o que está acontecendo com a esquerda no mundo? Vamos lá. Espanha, problema migratório, crise política eterna, não consegue andar. Alemanha, problema migratório, problema com a Rússia, problema orçamentário, imigração desenfreada, AfD subindo. Vamos pegar a Inglaterra, o Stammer lá, mais ferrado possível, acossado pelo Elon Musk. Então onde eu olho, eu não tô vendo a esquerda com nada. Caso argentino foram substituídos pelo Milei tá fazendo um governo épico pro que tá acontecendo lá. Chile, o Boric simplesmente tá, né, assim, é um governo que ele sinalizou, ele virou de um radical, ele virou um centrista progressista, é ou não é? O Lula, olha só, o Lula tem um impacto hoje para as esquerdas que não pode ser ignorado. Dado que o Lula era um grande nome da esquerda mundial, e ele retornou triunfalmente após uma prisão, ele terminar o seu mandato no ocaso, isso é tão sintomático do fracasso mundial das esquerdas, é tão sintomático de que as esquerdas não têm para onde ir, é tão sintomático de que as esquerdas não têm proposta a apresentar, eles não têm sequer um mandato bom para apresentar de uma liderança no mundo, que a crise na esquerda tá clara. E aí o que acontece agora? Vocês viram que o Google hoje, olha só, o Google hoje avisou que vai acabar com a putaria da checagem. Então agora o Google, que tem o YouTube, avisou que isso acaba. Então o Google, né, saindo fora. Elon Musk indo pra cima de todo mundo que ele considera adversário político. Eu não acredito que a Disney também. Isso eu não sabia, Riso. É real? Saiu ontem e hoje isso aí. Nos enfocaremos no entretenimento, não no ativismo político, disse o Bob Iger, CEO da Disney. Ou seja, a Disney, talvez o maior grupo de entretenimento do mundo, aqui me corrijam se eu estiver errado, a Disney tá tirando o pé da loucura. Calma, a Disney tá tirando o pé da loucura. A Netflix eu já sabia que ela tinha tirado um pé faz tempo, né? A Amazon. McDonald's. Então, o que eu tô vendo, assim, gigantes de tecnologia, gigantes do entretenimento, tirando o pé, mas assim, tirando o pé mesmo. Esta é uma das grandes crises históricas da esquerda mundial. Eu tô falando pra você, o que a gente tá vendo aqui, bem-vindo Lucas, o que a gente tá vendo aqui não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. A vitória do Trump precipitou uma série de fenômenos. E o que eu sinto, vocês me permitem, digam sim, que eu faça uma digressão histórica desse movimento de direita no mundo todo? Tá? Veja, me parece que as redes sociais realmente permitiram com que as classes médias respondessem aos ataques que elas sofriam das elites. Vou fazer um link com ontem, com a catedral, né? A classe média foi pra cima da catedral. A classe média foi pra cima e ela começou primeiro apontando líderes populistas, achando que esse líder populista quer enfrentamento. E vários líderes populistas foram ganhando e os mandatos deles foram muito ruins.
no geral, a primeira geração de mandatos populistas foram bem ruins. Aí o que aconteceu? Vamos pegar o caso brasileiro, né? O Bolsonaro caiu, Trump caiu, teve outros, especialmente na Europa, o Partido Conservador na Inglaterra teve várias chances. Não conseguiu, a esquerda retorna ao poder e não consegue fazer nada quando chega ao poder. Os mandatos de esquerda que substituíram os mandatos de direita foram ruins. E esses mandatos de esquerda, me parece que eles chegaram ao poder justamente por conta de um fenômeno muito específico que foi a pandemia. A pandemia, ela afetou negativamente. Você pode pegar o Boris Johnson, ele caiu, não só porque ele foi um governante ruim, o Boris Johnson foi um governante ruim. Ele caiu também por conta da besteira da participação na festa, que ele teve. Bem-vinda, Michelle, 10. Da participação patética que ele teve ali numa festa, e isso derrubou ele durante a pandemia, ou no pós-pandemia. O Trump, a pandemia foi fundamental para a queda dele, pandemia e Black Lives Matter. E o Bolsonaro, a pandemia também foi central para o aumento da rejeição dele. Ou seja, houve um evento Cisne Negro, para a gente citar o Nassim Nicholas Taleb. O evento Cisne Negro pegou os políticos chamados de antifrágeis e mostrou que eles eram muito frágeis. E eles se enfraqueceram ali naquele processo. E a esquerda volta ao poder. E é um retorno artificial. A esquerda retorna como uma espécie de resposta institucional aos erros cometidos pela direita, mas tão logo elas retornam ao poder, nada tem a fazer. E o processo histórico de avanço da insatisfação das classes médias prossegue no tal do mundo ocidental, e elas vão... há um prosseguimento, as classes médias continuam irritadas, os problemas vão se avolumando, a questão woke continua incidindo, mas o custo de vida aumenta, o custo do aluguel aumenta, a substituição do trabalho por imigrante, a substituição do trabalho pela empresa que fez outsourcing, todo continua, essa classe média vai se irritando e toma ele Trump de volta. O retorno do Trump é muito claro. E as empresas que já estão lá com o DEI, com a agenda ESG, também de saco cheio, elas começam a ver, isso aqui tá... é bom juntar a fome com a vontade de comer. É bom eu não ter um departamento woke dentro da minha empresa. E é bom eu ficar perto do Trump. É bom ficar perto do presidente.